Chegamos em um momento do campeonato em que é muito importante a estratégia. Quem está liderando precisa manter a segurança para manter sua liderança. E quem tem mais atrás precisa tirar ponto. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essas estratégias, te explicar como é que você pode tirar pontos nas suas ligas e passar as melhores dicas por posição para te ajudar a mitar na rodada 23 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas futebol e fantasy game de modo geral. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá? E, como eu falei para vocês, eu quero falar um pouquinho da rodada 23 aí do Cartola, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês para mostrar aqui os jogos dessa rodada, tá? E a gente vai analisar os confrontos, até explicando para vocês a estrutura do vídeo, para quem não conhece. A gente vai analisar os confrontos ali, falando algumas peças que são interessantes. Depois a gente vai por posição, mostrando as dicas, tá? Então, quais são os melhores goleiros, os melhores laterais. E eu sempre faço uma tabela de favoritos ali, com os jogadores que são mais indicados ali no Cartola. Lá no final, a gente vai falar também sobre o capitão e vou mostrar para vocês nossa tabelinha de atacantes, que é aquela tabela que muita gente já conhece aqui, ficou famosa aí, em que a gente traz a probabilidade do jogador participar de gol, média e tudo mais. E vou explicar para vocês também como é que usa, porque eu tenho mostrado em muitos vídeos, o pessoal fala, não entendo muito aquela tabela tal. Vou explicar para você lá no final do vídeo, e inclusive mostrando como é que vocês podem tentar se diferenciar a partir daquela tabela, tá? Quero dar um recado também para quem já conhece aqui o canal, não quero me delongar muito, mas enfim. Esse é o último vídeo que eu estou gravando fora do Brasil, né? Eu estava de férias, estava viajando, estou viajando ainda, né? E os vídeos estavam saindo em horários um pouco diferentes aí. Acho que esse, inclusive, vai sair no horário mais normal. Mas a partir da próxima semana a gente já vai voltar com a nossa estrutura normal do canal, né? Com vídeos na terça-feira de análise e com vídeo de atualização na sexta-feira também, com as nossas lives, né? A gente ficou um tempo sem fazer live, aí vamos voltar na próxima rodada, então tudo vai voltando ao normal. Lembrar vocês aí de também deixar o like, quem já conhece o canal, sabe que gosta do conteúdo aqui. Não esquecer de deixar o like já no começo do vídeo, para não esquecer depois, porque é muito importante para o YouTube recomendar para mais pessoas, tá? Mas é isso, dados esses recados iniciais aí, vamos aqui falar da rodada 23, né? Então a gente tem o primeiro jogo aqui entre Grêmio e Bahia e Atlético Mineiro e Cuiabá, e é muito importante, né? Porque os times têm poupado muitos jogadores, aliás, na última rodada a gente se deu mal com isso daí, né? O senhor Zubeldia poupou até o goleiro, né? A gente ficou sem goleiro na última rodada, e olha que o Rafael, né? O Jandrei, que foi reserva dele, fez muitos pontos, então acabou prejudicando muito a gente. Mas enfim, faz parte. A gente tem que pensar realmente nisso. Vou montar com vocês também o banco de reservas, né? E por que é importante a gente ter esses dois jogos? Porque a gente vai ter a escalação tanto do Grêmio como do Atlético Mineiro, que são dois times favoritos aí para a rodada, com chance de SG, tá? Então vamos lá, vamos começar a analisar os confrontos. Eu uso bastante aqui o Joga 10 News e o SofaScore. Vou mostrar depois para vocês nossa tabelinha de probabilidade de SG ali no finalzinho para a gente ver, né? Os times têm mais chance. Na última rodada, os dois com mais probabilidade conseguiram, então é bem importante, tá? Vamos lá, vamos aqui pro Joga 10 News. E, aliás, a gente vai ter que trazer uma atualização para vocês aí que o Pedro provavelmente não vai para o jogo, tá? Ele se machucou no jogo de ontem do Flamengo pela Libertadores, então a tendência é que ele fique fora e ele é uma boa peça para a rodada, né? Mas vamos lá, começar com o Atlético Mineiro e Cuiabá. Então o Atlético Mineiro é favorito a esse jogo pela questão de qualidade técnica. Tem que ficar de olho se o Galo não vai poupar algum jogador, né? Porque, enfim, tá jogando aí Libertadores, né? Então a gente tem que ficar de olho nessas notícias. O Galo tem um jogo importante contra o São Lourenço no meio de semana, né? Mas enfim, a gente vai ter a escalação. Se o Galo vier realmente como completo ali, é claro que o Galo é favorito, olhando os números aqui, né? Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? Acabou perdendo pro Criciúma ali, mas enfim, tá vindo uma fase ok, mas principalmente porque enfrenta o Cuiabá, que tá muito mal, né? O Cuiabá, nos últimos 4 jogos dele no Brasileirão, foram 4 derrotas, né? Com muita dificuldade defensiva, principalmente, tomando muitos gols, né? Cedendo também alguns SG, vocês podem ver ali, cedendo 2 SGs nesses 4 jogos. Então, como eu falei para vocês, o Galo é favorito, tem um potencial de SG. Quais são as peças que você tem que pensar visando no SG? A gente tem o Arana, que é sempre um lateral bastante ofensivo, uma peça muito forte para a rodada, porque cada esse potencial de SG com potencial ofensivo também. O problema um pouco do Arana é que ele não tem gerado muita média básica, mas nesse confronto vai enfrentar um time do Cuiabá que cede bastante ponto para o lateral esquerdo, tá? Então, o Matheus Alexandre avança bastante, às vezes aqui no segundo tempo entra o Cleison, até o Jonathan Cafu e acaba mudando o estilo de jogo, então
pode ser que ele tenha um potencial, e também o Júnior Alonso, tá? Pode ter também um potencial de desarme. O Everson, pessoal, acho que é um goleiro mais visando no SG, acho que o potencial de defesa dele é um pouco mais baixo, imagino que o Cuiabá não vai atacar tanto o Galo, mas enfim, é um goleiro que pode ser interessante aí para SG. Do ponto de vista ofensivo, a gente tem duas peças que talvez sejam meio que unanimidades para a rodada aí, né? Principalmente para quem está liderando as ligas. Então, Gustavo Scarpa e Paulinho são dois jogadores que estão jogando muito bem, né? O Paulinho tem sido artilheiro do Galo aí sem a presença do Hulk. O Scarpa tem gerado muita média básica, tem subido nessa bola parada também, então é uma peça muito forte, tá? Quem quiser apostar mais algumas peças, a gente tem Bernard e Daverson. Eu gosto muito do Daverson, tá? Ele é um cara que vai jogar mais perto do gol, é aquele realmente centroavantão lá, bom na bola aérea, conhece esse time do Cuiabá, tem aquela lei do ex forte, né? Então o Daverson pode ser uma apostinha aí para a rodada, tá? E no próximo jogo aqui, Grêmio e Bahia, né? O Grêmio que, se a gente olhasse há alguns meses atrás, um mês atrás, por exemplo, a gente diria que o Bahia é favorito, né? Porque o Bahia estava muito bem, voando no Campeonato Brasileiro, disputando o título, e o Grêmio estava na zona de rebaixamento, afundado lá, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Grêmio, o Grêmio melhorou muito, né? Vem de 4 vitórias e um empate, e o Bahia perdeu muito potencial nos últimos jogos, né? Teve uma vitória aí no Clássico contra o Vitória, mas vinha de 4 jogos sem vencer, tá? Então, eu acho que o Grêmio é favorito. Precisa ver se ele vai vir para o time titular. Também joga Libertadores contra o time do Fluminense. Enfim, se o Grêmio vier como titular, vier com o time titular, eu gosto de algumas peças. Eu acho que é um SG já mais ousado, porque o time do Bahia marca bastante gols. Mas eu gosto principalmente do Reinaldo, tá? Tem cobrado pênalti, fez 2 gols contra o Fluminense na Libertadores. Cobra muitas faltas de longa distância, então acaba tendo muita finalização ali de média básica. Tem desarmado mais do que o costume dele, tá? E tem um potencial de SG um pouquinho mais fraco, mas tem, tá? Do meio para frente, ficar de olho no Bright White, que já estreou jogando muita bola. E o time do Bahia é um time que toma muitos gols, principalmente quando joga fora de casa. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Visitante, Bahia, tomou já 18 gols, tá? Só quem tomou mais gols que o Bahia jogando fora de casa foi o Juventude, tá? Então, a gente vai comentar depois do Atlético Paranaense. Então, é importante ter uma peça ofensiva ali do Grêmio. Vamos ver se o Bright White que vai para o jogo, né? Se ele não for para o jogo, eu gosto muito dos meias do Grêmio, tá? Tanto o Vidia Sante como o Monsalve que estreou 2 jogos, um gol e uma assistência, mas eu gosto muito do Vidia Sante, tem gerado muita média básica, tá? Então, duas peças interessantes para a gente poder escalar aqui, tá? Claro, se o Bright White for pro jogo, também é uma peça muito bacana, tá? Então, vamos falando de alguns jogadores, depois a gente afunila mais de quais são as principais peças mesmo, tá? Bragantino e Fortaleza, um confronto bastante equilibrado, tá? Por quê? Pô, o Fortaleza tá vendo muito melhor, realmente. Fortaleza quase líder do Brasileirão, trabalho excelente do Vojvoda. Eu não acho que o Bragantino seja favorito, mesmo jogando em casa, tá? Vai ser um jogo parelho. E aí eu vou passar uma peça de cada lado, porque eu acho que é um jogo de gols, tá? Não acredito muito no SG nesse jogo, acho que é uma peça, um jogo que tende a sair gol para os dois lados, então eu gosto muito do Pochettino, do lado do Fortaleza, pode ser uma aposta muito forte, tá? O Pochettino tem jogado muita bola, participado muito de gol nesse time do Fortaleza. O time do Bragantino toma gols e cede muito ponto ali no meio de campo, tá? Desarme, finalização também. Do lado do Bragantino, pessoal, apesar da fase boa do Fortaleza, ele cede muito ponto, depois eu vou mostrar para vocês, para atacantes, tá? Então o Elinho, que tá vendo um momento excelente, jogando muita bola mesmo. Pode ser uma baita peça, cobra algumas bolas paradas, finaliza muito. Eu, se eu não me engano, é o artilheiro também do Bragantino. Então, são só essas duas peças desse jogo, tá? O Pochettino do lado do Fortaleza, o Elinho do lado do Bragantino. Tá claro que vocês podem pensar em Kaiser, Borba, sei lá o quê, pensando no jogo de gols, mas aí já acho que é muito mais ousado, tá? E no próximo jogo aqui, Fluminense e Corinthians, tá? Já vejo o jogo com potencial de SG pro Fluminense, tá? Tem que ver de novo, o Fluminense vai com o time titular ou não, mas eu acho que vai com o time titular, porque assim, o Fluminense ainda tá brigando ali embaixo, né? Precisando sair dessa zona de rebaixamento, tá? Vamos mostrar aqui para vocês, esse aqui é o time dos visitantes, aqui, ó. E um jogo muito importante, porque se o Fluminense ganhar, ele ultrapassa o Corinthians na tabela, tá? E fica um pouquinho mais tranquilo. Então, acho difícil que o Fluminense poupe jogadores, mesmo que no jogo da Libertadores aí contra o Grêmio, né? Então, se vier com o time titular, com o Thiago Silva jogando, é um potencial de SG muito forte. O Corinthians melhorou, principalmente aí com a volta, com a estreia do Thales Magno, Giovani, Pedro Raul, Garro. O Ramon Dias tem melhorado esse time do Corinthians, está com bastante dificuldade no Brasileiro, tendo melhor aí em Sul-Americana e Copa do Brasil. Mas o Fluminense com o Thiago Silva segurou todos os SGs, tá? Então, eu gosto muito do Thiago Silva, gosto muito do Fábio, tá? Acho que são duas peças. Um dos dois acho que é muito importante você ter no seu time. Do meio para frente, a gente vai estar sem o Ganso, sem o Arias, sem o Cano, enfim, várias peças do Fluminense de desfalque. Vocês poderiam pensar no Cauã Elias ou no John Kennedy, que vai jogar nesse jogo, porque o Corinthians está muito mal no Brasileirão, mas eu vou focar mais nas peças defensivas, tá? São dois jovens, então a gente sempre, eles alternam assim, bons e maus jogos. É um jogo que o Ramon Dias vai se defender muito bem, vai tentar fechar essa casinha para não perder esse jogo, então eu acho que tem opções melhores no ataque, acho que eles podem ser uma ousadia, mas enfim.
eu ficaria mais pé atrás, tá? Na defesa eu gosto mais, Thiago Silva e Fábio, tá? Vindo aqui pro jogo entre Atlético Goianiense e Internacional, eu acho que é um jogo de gols também, tá? O time do Atlético Goianiense é disparado o pior time do campeonato, né? Tem apenas 12 pontos conquistados, uma das piores defesas, um dos piores ataques, principalmente fora de casa, jogando em casa, vai pior ainda, por incrível que pareça, né? Em casa, o Atlético Goianiense não tem nenhuma vitória, tá? 10 jogos, nenhuma vitória. O problema é que enfrenta o Inter, que também não vive um bom momento, né? Se a gente pegar o Inter aí, conseguir uma vitória ali contra o Juventude, mas vinha de 4 jogos sem vencer, tá? Tava uma fase difícil, venceu contra o Juventude, vamos ver se vai embalar um pouco mais agora. Tá com uma dúvida entre Alário e Ener Valencia, as principais peças do time estão fora ali, né? Alan Patrick, Wesley, então difícil, tá, pessoal? Quem quiser apostar, talvez Luiz Fernando do lado do Atlético Goianiense, pode ser uma peça ousada aí, porque o time do Inter tá mal. Quem quiser apostar no Alário, o Ener Valencia seria uma peça que me agradaria bastante, tá? Porque tem muita média básica. Só que infelizmente ele acabou virando dúvida aí, tem o Tabata também, mas enfim, um jogo que eu vou acabar fugindo aí pra Liga Clássica, tá? Vindo aqui próximo jogo, Criciúma e Vasco, tá? Criciúma aqui em casa é um time muito forte, tá? Se a gente pegar os últimos jogos do Criciúma em casa, ó, faz 5 jogos que não perde, ganhou do Atlético Mineiro, empatou com o Fortaleza, que é um time muito forte, né? Tá jogando muito bem, empatou com o Fluminense, ganhou do Cruzeiro, então vocês veem que é um time muito forte quando joga em casa, né? E o Vasco teve uma reação ali no meio do campeonato, né? Tal, agora teve uma leve queda ali, né? Vinha de 3 jogos sem vencer, acabou ganhando o último jogo aí, clássico contra o Fluminense, né? Acho um jogo parelho, tá? No primeiro turno ali o Criciúma massacrou o Vasco, ganhou de 4-0. Enfim, eu vou falar algumas peças para vocês porque eu acho que é um jogo difícil de analisar. Do lado ofensivo, a gente tem do lado do Criciúma o Bolasie, que destruiu naquele jogo. O Felipe Matheus também mandou muito bem, mas eu gosto bastante do Bolasie. Do lado do Vasco, a gente tem o Veguete, que até vai ser uma peça que acho que vai ser bastante escalada, tá? É um cara que tem bastante média básica, tem o pênalti e tudo mais, tá? Do lado defensivo, pessoal, eu gosto bastante do Lucas Piton, tá? Que é um lateral ofensivo que desarma, me agrada bastante. E gosto muito do Claudinho, tá? O time do Vasco tem cedido muito ponto lateral direito. O David é um cara que perde muita posse de bola. O Piton também ataca bastante, acaba perdendo muita posse de bola. E o Claudinho é um cara desarmador e é um lateral ofensivo também, tá? Então, é uma aposta mais ousada, mas que me agrada bastante, tá? Depois a gente vai mostrar no card do UFC Brasil para vocês esse sedimento do Vasco e esse conquistamento aí do Claudinho, né? Mas enfim, vamos lá. Próximo jogo clássico aqui, Palmeiras e São Paulo, é um jogo que eu tô com um pouco de medo, receio desse jogo, tá? O Palmeiras não tem vivido um bom momento aí, tem tido uma sequência difícil, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo, perdeu o primeiro jogo contra o Botafogo ali na Libertadores, precisa se recuperar agora. A gente precisa ficar de olho se o time vai vir o time titular ou não, tá? E a gente provavelmente não vai ter essa notícia, por isso é um jogo que me deixa preocupado. Mesma coisa do São Paulo, tá? Enfrentou o Nacional, empatou ontem 0-0, vai jogar de novo pela Libertadores, então pode ser que poupe algumas peças. A gente sabe que a Libertadores é prioridade para o São Paulo aí, mas clássico também é sempre um jogo que os times não querem tirar o pé, né? Eu acho que como o Zubeldia poupou todo mundo no último jogo, que a gente inclusive estava com alguns jogadores, eu acho que agora ele vai com o time titular, tá? Palmeiras não tenho certeza. Acho jogo difícil de prever. Se eu tivesse que falar algumas peças para vocês, poderia falar do Arboleda aqui do lado do São Paulo, o Wellington, um Luciano que gosta de jogos fora de casa, o Lucas que cresce nesses jogos grandes. Do lado do Palmeiras, se o Estevão for pro jogo mesmo, é uma peça muito forte, tá? Me agrada bastante o Giai, o problema é que ele tá em dúvida aqui com o Marcos Rocha, um lateral muito desarmador. Vai ter um confronto contra o Ferreirinha, que perde bastante a posse de bola. Tem o Gomes, tem o Everton, tá? Enfim, tem peças dos dois lados, tanto ofensiva como defensivamente. Eu, pelo menos por agora, não vou escalar ninguém. Vamos aguardar se a gente tem mais notícias de como é que vai vir esse Palmeiras pro jogo, tá? Aqui, pessoal, eu já acho que a gente tem um grande favorito, que é o Atlético Paranaense, e muita gente não tá de olho. Então, eu tava falando para tentar tirar pontos. O Atlético Paranaense é um time que a gente tem que ficar de olho, tá? Se vocês olharem aqui, ó, como eu tinha falado para vocês, o time do Bahia é um dos times que mais toma gol jogando fora de casa, né? E o outro time que toma bastante gol jogando fora de casa é o Juventude. 21 gols sofridos já. Também não tem nenhuma vitória jogando fora de casa, tá? Então, eu acho que é importante ter peças ofensivas e defensivas do Atlético Paranaense, tá? Infelizmente, a gente não vai ter o Esquivel, tá? Então, as peças que a gente pode pensar no Atlético Paranaense são Kaique Rocha, na defesa. Não vive um grande momento aí para Cartola, mas enfim, já teve seus bons momentos. E eu gosto bastante do Léo Link, tá? É um goleiro que faz muitas defesas, né? Esse time do Juventude finaliza bastante. Então, Léo Link pode ser uma peça interessante aí. E ofensivamente, pessoal, a gente tem duas peças que eu acho que é muito forte, tá? Mastriani, que eu não deixo fora do meu time de jeito nenhum, já dando um spoiler para vocês, vai estar no meu time, é o Mastrigol, tá? Vai ser muito forte mesmo, a gente pode pensar no Canóbio com um atacante alternativo aí, tá? E o Zapelli, tá? Muita gente não tem falado dele, ele fez um baita jogo no último jogo contra o Internacional, gerando média básica, participou de gol, então vamos apostar nessa fase, ele fez um jogo muito bom, vamos apostar que ele volte a fazer um bom jogo aí e conquiste uma boa pontuação, tá?
São duas peças interessantes, claro, o Zapelli mais aposta aí, né? E finalmente, vindo para os últimos dois jogos aqui, o clássico entre Botafogo e Flamengo. Como falei para vocês, o Pedro já saiu aqui, até aqui dos prováveis, né? Ele teve uma lesão aí, né? Saiu machucado, então, como o Flamengo vai priorizar essa Libertadores, acho difícil que ele seja escalado nesse jogo contra o Botafogo, então vai estar de fora, tá? É um clássico, então eu não acho que o Flamengo seja favorito, jogando no Newton Santos. Eu vi muita gente que estava colocando nos mais escalados Arrascaeta e Pedro. Acho que era meio loucura, tá? Claro que o Arrascaeta é um nome muito bom sempre, né? Ele é sempre muito bom para Cartola, é o rei do Cartola, né? Mas tem um jogo muito difícil. Então, também é a mesma coisa com o Palmeiras e São Paulo, acho que vale escalar peças dos dois lados, tá? Então, a gente tem o Luiz Henrique que tá voando baixo, tem o Arrascaeta do lado do Flamengo, o próprio Gerson tem jogado muito bem, tá? Igor Jesus tá jogando muita bola, tá? Tem que ver se vai jogar ele ou o Tiquinho. Na defesa, a gente tem o Cuiabano, que também tá muito bem, voando baixo, né? A gente tem, por exemplo, o Fabrício Bruno, que é um baita zagueiro também, enfim. Tem peças dos dois lados. Eu provavelmente vou fugir desse jogo, assim como fugir de Palmeiras e São Paulo, tá? Eu vou focar mais em jogos que são mais fáceis aí para rodada, tá? E finalmente, Vitória e Cruzeiro, né? A gente tem duas peças do Cruzeiro que a gente escala praticamente sempre, né? Que são o Matheus Pereira e o William. Mas se a gente olhar aqui no SofaScore a questão do favoritismo, a gente vai ver aqui. Em casa, o Vitória vem de duas vitórias e duas derrotas, é um time que costuma marcar gols, então é um SG um pouquinho mais ousado aí, né? É, e o time do Cruzeiro fora de casa é um time que vai muito mal, né? É apenas o 10º melhor aproveitamento. Realmente, tem duas vitórias aí, mas vem de 3 derrotas, então é um time que oscila bastante, tá? Eu acho que você pode escalar o William, pode escalar o Matheus Pereira, mas, por exemplo, para quem tá tentando tirar pontos, eu acho que dá para fugir dos dois, tá? Buscar outra peça nos dois, tirar tanto o William como o Matheus Pereira e tentar usar. Eu acho que o Cruzeiro é levemente favorito, não acho que é muito favorito, e eu focaria só nessas duas peças aqui do Cruzeiro, tá? Então, é basicamente isso, análise dos confrontos. Vou agora falar para vocês quais são os melhores SGs aí para rodada, tá? Depois a gente começa a falar das dicas de posição. De novo, vamos tentar falar para vocês como é que vocês podem tirar pontos, tá, pessoal? E antes de falar dessas melhores SGs aí para rodada, quero lembrar para vocês, tá? Opa, vira aqui, dei spoiler de algumas outras coisas. Quero lembrar para vocês de se inscrever no canal, tá? Como eu falei para vocês. Quem é novo, vou pedir para já deixar o like antecipado. Quem chegou novo aí, tá curtindo o conteúdo, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal, tá? A gente tá com a meta de chegar até o final do ano aí a 5 mil inscritos, é uma meta bastante ousada, mas a gente, quem sabe a gente consegue aí com a ajuda de vocês, se não dá aquela moral grande, tá? Eu sempre peço aquela meta de likes, quando a gente faz live, eu peço a meta de likes pra gente na live mostrar algum conteúdo que a gente manda pros sócios, tá? A gente tem um plano de sócio aqui que a gente manda times exclusivos, dicas e tudo mais, mas eu sempre trago algum conteúdo exclusivo quando a gente tem live. Infelizmente, como eu tô viajando, eu não tô conseguindo fazer as lives. E aí, o que a gente tá fazendo, tá, pessoal? Manter a meta de likes aí, tá? 200 likes pra gente bater aqui. Mas o que eu tenho feito, como a gente não tem feito live, é abrir nossa caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, tá? E eu tenho respondido as perguntas do Instagram. Eu tenho feito alguns tours pelos estádios da Europa, fiz pelo estádio do Ajax, fiz pelo estado do Fulham, tá? Pelo Craven Cottage, um dos estádios mais bonitos que a gente tem na Inglaterra aí. Então, eu vou responder as caixinhas de perguntas aqui com com algumas fotos que eu tirei lá do estádio, com algumas fotos do tour. Tá? Então, tá com alguma dúvida? Pode deixar aqui nos comentários do vídeo mesmo, tá? Por exemplo, qual o melhor capitão, tudo mais, pode deixar aqui nos comentários. Ou eu vou abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram, eu tenho que responder todas, vocês podem deixar dúvida lá, tá? Então sigam a gente no Instagram, @cartodados, e se inscrevam também no canal, é muito importante, que dá essa moral grande pra gente aqui, e também faz com que vocês não percam os vídeos aí pra frente, tá? Mas é isso, dado esse recado, principal SG da rodada, pessoal, Atlético Paranaense com 47%, tá? Como eu falei pra vocês, Juventude é um dos piores times, o pior time ali como visitante, né? Não tem nenhuma vitória ainda, tem cedido alguns SGs aí nos últimos jogos, tá? Então acho que é importante ter peças do Atlético Paranaense na defesa. Segundo melhor SG é o do Galo, tá? Enfrentando esse time do Cuiabá, que tá vendo uma fase complicada, eu falei pra vocês. 4 derrotas seguidas, 2 desses jogos cedendo SG, então é importante ter peças defensivas do Galo. Terceiro melhor SG é o do Fluminense, como eu falei para vocês, com o Thiago Silva. Cresce muito esse potencial de SG, então acho que esses três estão mais à frente. E a gente tem SGs mais ousados. Então, falei do Cruzeiro aqui, que pode ser. Tem o Grêmio, que pode ser SG interessante. Apareceu aqui o Palmeiras, assim, eu não controlo exatamente as estatísticas, elas se controlam por si só, eu só gero algoritmo e ele calcula, tá? Apareceu o Palmeiras, eu não confio muito, tá? Mas enfim, quem quiser confiar ali só nos números, acho que o Palmeiras aparece como o quinto principal SG da rodada. Tá? Mas para mim, seria Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro seriam os 5 principais SGs da rodada aí, tá, pessoal? Mas é isso, vamos vender o nosso time aqui e escalar o nosso time. E lembrando, esse vídeo aqui, eu vou escalar um time mais ousado. Claro que eu vou falar peças mais seguras aqui para vocês,
vou aí dando indicação, por exemplo, aqui você pode escalar um time mais seguro, um time mais ousado, tudo mais. Mas o foco vai ser montar um time mais seguro, tá? Um time mais ousado, desculpa. E a primeira coisa que eu vou dar de dica para vocês montarem um time mais ousado é o seguinte: olhem os mais escalados, tá? Muita gente fala, os mais escalados é chatice, não sei o quê, tal, não sei o quê. Mas é importante você olhar os mais escalados para vocês fugirem daqueles jogadores que estão, por exemplo, pô, eu preciso diferenciar. Porque assim, você só vai tirar pontos da sua liga se você escalar um time diferente dos líderes. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você escala um time exatamente igual tá aqui, com Paulinho, Pedro, Veguete. Agora o Pedro tá suspenso, né? Mas vamos supor que entre aqui, por exemplo, sei lá, o Bright White, que é um cara que vai estar bastante escalado também. Vamos supor que você escale Paulinho, Bright White, Veguete, Matheus Pereira, Arrascaeta e Scarpa. Esse meio de ataque é um meio de ataque bom? É um meio de ataque excelente, tá? Scarpa, baita jogador de média básica, Arrascaeta, rei do Cartola, Matheus Pereira é um cara craque de bola, Paulinho jogando muito bem, Bright White também começou muito bem, Veguete, craque, tudo mais. Tipo, é um ataque muito bom. Mas você não vai conseguir tirar pontos assim. Então, o que eu recomendo? Você vir aqui, por exemplo, Scarpa e Paulinho é difícil deixar de fora, realmente. Então, você pode variar aqui, tirando o Pedro e o Veguete, tirando o Matheus Pereira e a Arrascaeta, e vou mostrar para vocês que, principalmente nessa rodada, por isso que eu escolhi gravar o vídeo falando de tirar pontos nessa rodada, a gente tem muitos jogadores bons fora desse quarteto aqui mais padrãozinho, tá? Então vai ser bem legal quando a gente chegar ali no meio no ataque, que eu vou passar peças bem interessantes, tá? Mas vamos lá, começar com os goleiros, tá? E eu sempre gosto de trazer para vocês aqui os atletas favoritos. Por quê? Claro que tem várias opções boas aqui, mas eu gosto de filtrar para ver quais são os goleiros mais interessantes aí para a rodada, tá? Então, o goleiro que mais me agrada para a rodada é o Fábio, tá? Se eu não me engano, é o goleiro que tem mais defesas aí no Campeonato Brasileiro. Deixa eu até ver aqui no Cartola FC Brasil, se é isso mesmo. Goleiros. Vamos ver aqui, goleiro. Se eu não me engano, é o que tem mais defesa, mas vamos dar uma olhadinha aqui. É o goleiro que tem mais defesas, tá? E o Corinthians é um time que adora mitar goleiro, tá? Eu sempre trago para vocês a nossa tabelinha aqui de FD Gol, né? Aqui, ó, FD Gol. E vocês vão ver que o Corinthians aparece como o principal FD Gol. O que significa isso? É o time que cede mais potencial de defesa para o goleiro. Por quê? Ele finaliza muito, já foram 33 defesas nos últimos 5 jogos cedidas, tá? Então, a média de 6 defesas por jogo. E marcou apenas 5 gols, tá? Então, a gente quer um time que finaliza muito e cede bastante defesa. Finaliza muito e não faz muitos gols, né? Outro time que aparece cedendo bastante defesa é o Atlético Goianiense, tá? Então vocês poderiam pensar ali no Rocher, tá? Mas é um confronto meio complicado ali, meio espinhoso. Outro time que aparece cedendo bastante ponto para goleiro aqui é o time do Cuiabá, tá? Então por isso que apareceu para vocês aqui como atleta favorito o Everson, tá? Então eu gosto muito do Fábio, para mim é o principal goleiro da rodada. Depois a gente tem o Everson como um goleiro bastante interessante também para a rodada. E depois aparece o Léo Link aqui, que eu também acho que é um goleiro interessante. Precisa de bem pouquinho para valorizar. Eu acho que é uma peça interessante para você ter de SG ali do Atlético Paranaense, tá? Já que a gente não vai ter o Esquivel, né? O Kaique Rocha não vive um grande momento. É uma peça interessante sim, tá? Me agrada, só que o Juventude não tem cedido um FD Gol muito alto. Por isso, por enquanto, eu vou optar pelo Fábio aqui de goleiro, tá? No nosso time. Então, é o que eu falei para vocês. Vamos supor, o Fábio, acho que ele vai ser um goleiro que vai estar bastante. Vamos ver de novo aqui quem é o mais escalado. É o Everson, viu? Vocês podem variar com o Fábio. Mas vamos supor, acho que o Everson e o Fábio vão estar bastante escalados. Vamos supor que você precisa tirar pontos e não quer ir com nenhum desses dois, nem com o Everson, nem com o Fábio, que são realmente os goleiros que têm mais potencial. Você pode variar com o Léo Link. Outros goleiros que têm potencial também, um Everton, tá? Pode ser uma peça interessante. O Marquezinho do Grêmio, se for pro jogo, pode ser uma peça interessante ali. Para mim, seriam esses os 5 melhores goleiros aí pensando em SG em defesa, tá? Mais ousado ainda, você poderia pensar num Rocher, que seria um goleiro interessante aí, tá? Enfim, dá para variar, tá? Mas realmente na posição de goleiro, eu ficaria mais nesses três, tá? Fábio, Everson e Léo Lin, que acho que são as principais peças aí, tá? Na defesa, pessoal, tem sido muito difícil escalar zagueiro, tá? Nenhum time cede muito ponto para zagueiro. Então eu trouxe três aqui, pensando justamente nos três que têm mais potencial de SG, que são Thiago Silva, Júnior Alonso e Kaique Rocha, tá? Para fugir disso, seria talvez o Rodrigo do Criciúma, pelo cedimento que o Vasco tem feito e pelo que o time do Rodrigo tem conquistado ali, tá? Ou então pensar no Gustavo Gomes pela bola aérea, tá? É bem complicado, o zagueiro tá bem difícil, tá? Entre esses três, um que eu vou escolher com certeza é o Júnior Alonso, tá? É um zagueiro que tem uma média básica muito boa, uma média muito boa também, tá? Me agrada bastante. Eu tô bastante na dúvida entre Thiago Silva e Kaique Rocha, tá? Qual que é o problema do Thiago Silva? Vamos dar uma olhadinha aqui no Cartola FC Brasil para mostrar qual que é a questão do Thiago Silva, tá? Ele é um bom zagueiro. Com ele, o Fluminense segurou SG em todos os jogos que ele jogou, tá? Por isso que com ele cresce muito o potencial de SG do Fluminense. Mas eu vou mostrar para vocês uma questão que ele não tem tirado muita média básica, tá? Isso me preocupa um pouquinho. Cadê? Vamos mostrar aqui. Cadê o Thiago Silva? Thiago Silva, ele não tá provável aqui, será? Aqui, Thiago Silva.
Vou mostrar para vocês. Ó, então aqui, por exemplo, pegou SG e fez 4,9. Se não pegasse o SG, ia fazer menos 0,1. Aqui, pegou SG e fez 5,8. Se não pegasse o SG, 0,8. Aqui, pegou SG 6,2. Aqui, 6,4. Então, vocês veem que ele fica ali. Se ele pega o SG, ele faz 5, 6 pontos. Se ele, por acaso, não conquistar, a pontuação dele vai lá para baixo. Tá? Então, quem quiser usar um pouco mais, dá para dobrar Thiago Silva e Fábio, mas eu realmente prefiro ir com o Fábio, que você conhece o SG do Fluminense. E aí, para ter um SG do Atlético Paranaense, já que a gente não vai ter o Esquivel, eu vou fazer uma aposta no Kaique Rocha, tá? Precisa de pouquinho para valorizar. Não tem sido muito importante isso para o Carlos esse ano, né? Depois que eles deram aquele bônus de 10 cartoletas, mas acho que a gente pode falar disso. O Kaique Rocha já viveu seus bons momentos no Cartola, né? Jogando em casa, principalmente, ele conseguiu boas pontuações. Nos últimos jogos deu uma decaída realmente, tá abrindo aqui o Cartola FC Brasil para vocês. Deu uma decaída, mas vem no jogo de 2 desarmes ali, né? Principalmente o time do Juventude é um time que cede alguns desarmes para zagueiros. Então, o João Marcelo foi muito bem aqui teve uns desarmezinhos. O Gabriel Xavier também mandou muito bem. Aqui o Naves conseguiu 3 desarmes. Então, é um time que sai de desarme, tá? Eu tô em dúvida. Pode ser que eu venha aqui uma variação depois com o Thiago Silva aqui na zaga e com o Léo Link no gol. Enfim, eu tô pensando bastante ainda. Essa é uma dúvida bem grande que eu tô aqui pra rodada, tá? Mas é isso. Eu ficaria realmente nesses zagueiros que eu acho que é bem difícil de fugir desses daqui, tá? Vou aqui pra lateral. E aí eu trouxe os 4 atletas favoritos já filtrados para vocês aqui, que são William, Guilherme Arana, Reinaldo e Claudinho, tá? E vou justamente filtrar eles aqui no Cartola FC Brasil para mostrar uns destaques interessantes para vocês deles, tá? O William, acho que dispensa um pouco de apresentações, então nem vou falar um pouquinho, não vou falar muito dele aqui, mas vou trazer aqui para vocês o Guilherme Arana, vou trazer para vocês aqui, o Steven ainda tá provável, mas provavelmente não vai pro jogo, tá? Porque o segundo joga 10 mil. Vou trazer para vocês aqui o Claudinho, tá? E vou trazer para vocês aqui o Reinaldo com opções interessantes para vocês escalarem, tá? Então, por exemplo, o Guilherme Arana é um lateral que vai estar bastante escalado, tá? Tem um potencial muito forte para a rodada mesmo, tá? O problema é que ele não tem gerado muita média base. Não fez menos 0,1 aqui 3,7. Enfim, tem gerado aí 3, 4 pontos. Acho que é um lateral interessante, mas, enfim, tem que tomar cuidado com essa questão da média base. Mas o problema de deixar ele de fora é que, olha isso. Aqui contra o time do Vitória, o PK 9,5 com SG e 3 desarmes. Aqui contra o Flamengo, assistente do Ayrton Lucas. Aqui contra o time do Cuiabá, o Hugo 5,1 de finalização na trave e desarme. O Matheus Bidu 11,2. Aqui o Wellington 5,1 de média básica. Aqui o Kaique Bruno 4,8 de média básica. Então, o time do Cuiabá tem cedido muito ponto para o lateral esquerdo, como eu tinha antecipado para vocês. Tá? Então, acho que o Arana é difícil de deixar de fora, tá? Quem não quiser dobrar o Galo, você pode até fugir, tá? Eu estou fazendo aqui outras opções para vocês. Por exemplo, escalar uma lateral com William e Reinaldo e Claudinho. E depois eu vou passar algumas outras peças para vocês que são interessantes, tá? Mas o Arana, eu realmente, mesmo para quem tá mais atrás nas ligas, acho difícil deixar de fora, tá? Outro cara que me agrada muito, que eu acho uma aposta bem legal, é o Claudinho do Criciúma, tá, pessoal? Primeiro, Claudinho, olha a média dele em casa, tá? Média de 5,61. E se a gente pegar um retrospecto mais recente aqui, nos últimos 3, 5 jogos, média de quase 7 pontos em casa, tá? E olha o que o time do Vasco tem cedido para lateral direito. João Pedro, 10,6. O Saravia, 6,8. Aqui o Maguinho foi mal, mas o time da Transferência é ruim, né? Bustos, 12,2. Gilberto, 5,4 de média básica. Então tem cedido muito contra o lateral direito. E o Claudinho tem conquistado, tá? E tem o Reinaldo ainda, cobrador de pênalti, bola parada, finaliza. Tem potencial de SG, tá? Então, tem tido boas pontuações também cedidas aqui, então acho que é bastante interessante. Então, assim, os mais seguros são William e Guilherme Arana, né? Mas se você quiser variar, por exemplo, Reinaldo e Claudinho são peças interessantes. Então, por exemplo, pô, Eduardo, tô muito ponto atrás, preciso tirar muito ponto. Dá pra você escalar Reinaldo e Claudinho tranquilamente. Por enquanto eu vou com Guilherme Arana e Reinaldo. A gente vai ter a certeza se os dois vão pro jogo, tá? E no banco de reservas aqui, a gente vai escalar justamente o Claudinho, tá? Então, fica bem seguro. Pode ser que a gente, se qualquer um dos dois não for pro jogo, vamos supor que o Reinaldo não vá pro jogo, que o Arana não vai pro jogo, a gente coloca o Claudinho aqui no lugar. Pô, não tem outras opções interessantes para rodada além desse que você comentou? Tem sim, pessoal, ainda tem várias opções interessantes. Então, como eu falei, tem o Cuiabano, que é interessante para variar. Se o Giai for pro jogo, um nome muito forte, tá? Tem aquele confronto contra o Ferreirinha, é um cara que tem desarmado muito, tá? Se o Esquivel for pro jogo, é uma peça muito... Aliás, se o Esquivel for pro jogo, com certeza eu vou escalar ele no meu time, então é uma peça interessante para vocês escalarem, tá? Tem o Lucas Piton, como eu tinha comentado, que é uma peça legal. Samuel Xavier também. Então a lateral nessa rodada tá recheada de opção. Então, por exemplo, nos mais escalados aqui, tá Guilherme Arana e William. Você pode com ele mais na segurança, ou você pode pegar outros dois laterais que têm um potencial para rodada para tentar tirar ponto, tá? Vindo aqui pro meio de campo, calma aí que tá chegando no ataque. Vou mostrar a tabela de atacante e explicar para vocês como é que funciona, tá? Vindo aqui pro meio, como eu falei para vocês, deixa eu trazer os atletas favoritos aqui, ó.
atletas favoritos. Então eu trouxe os 3 medalhões aqui, Arrascaeta, Gustavo Scarpa e Matheus Pereira. São 3 jogadores com muito potencial, mas eu quero trazer para vocês aqui um material que eu mando para os sócios, tá? Que eu acho que é bastante interessante, acho que vai ajudar bastante vocês a entenderem porque eu acho que dá para variar bastante nessa rodada com outros meias, tá? Então deixa eu trazer aqui para vocês a posição de cedido versus conquistado, tá? Então, deixa eu filtrar aqui, ó, meias. Aqui nesse dashboard que eu mando lá para o sócio, tem desempenho dos times, tem cedido versus conquistado, mapa de scout por posição, análise de jogador, enfim. É um material bem completo, tem várias análises. Quem quiser conferir o material de sócios, tem grupo do WhatsApp também exclusivo, times exclusivos. Pode entrar aqui no link que eu vou deixar nos comentários e entrar lá, já tem o acesso. Tá baratinho, tá menos de R$ 50 aí para vocês acessarem, tá? Então aqui, os times que mais cedem pontos para meia, vamos filtrar como visitante. O time que mais cede é o Criciúma, tá? Mas o Criciúma nessa rodada vai jogar em casa. O segundo time que mais cede é o Corinthians, tá? Então, vocês poderiam pensar, por exemplo, no Lima. Eu nem trouxe ele ali nos atletas favoritos, mas o Lima pode ser uma peça interessante. O terceiro time que mais cede pontos para meia é o Juventude, tá? Juventude tem cedido muito pontos para meia. Até agora no Campeonato Brasileiro, ele cedeu 5 gols e 8 assistências para meias, tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui entre os atletas favoritos o Zapelli, tá? No último jogo aí, o Zapelli fez 13,60 com uma assistência e um mar de pontos de desarme, tá? Então, é um cara mais ousado, porque a minutagem dele costuma ser um pouquinho mais baixa, mas tem um baita potencial para a rodada usar a pele, tá? Outro time que tem cedido bastante ponto. Opa, cadê? Outro time que cede bastante ponto para meia aqui, ó, o São Paulo também cede bastante ponto para meia, tá? Então, o Rafael Veiga pode ser uma peça interessante. Aparecendo aqui o Vasco também cedendo bastante ponto. O Felipe Matheus poderia ser uma opção. Se a gente filtrar aqui pelos mandantes, na verdade, quem vai jogar como mandante, aparece o Criciúma. Então, por exemplo, eu falei do lado do Felipe Matheus, mas tem o Payet também com muito potencial para a rodada. Tem o Internacional cedendo, então pode ser interessante. Bragantino, então eu falei do Pochettino. Então, olha quanta opção. E além desses, tem um outro cara que eu quero trazer para vocês aqui no Cartola FC Brasil, que eu acho que é bastante interessante. Deixa eu filtrar aqui os meias, que são os 2 meias do Grêmio, tá? Tanto o Vidia Sante como o Monsalve podem ser peças interessantes para vocês escalarem no time de vocês, tá? Então aqui, ó, Vidia Sante, deixa eu filtrar aqui para vocês. E aí eu já comento do Monsalve junto, tá? Então, primeiro, o time do Bahia tem cedido muito ponto para volante, tá? Então aqui, ó, o André fez 4 desarmes, fez 3,8. Aqui o Baralhas, 11,5 com assistência e 5 desarmes. Aqui o Christian fez 6,2 só de média básica. Aqui o Aníbal Moreno fez 12,4. Aqui o Lucas Moura de média básica girou 5,8, tá? Então é um time que tem cedido muito, muito, muito ponto para meia, tá? E o Vidia Sante, desde que voltou da Copa América, todo jogo ele tem gerado muita média básica e quando ele conseguiu fazer o golzinho dele, ele estourou na pontuação, tá? Então é um cara muito forte para rodada. E além dele, a gente tem também o Monsalve, tá? Que eu falei para vocês ali, estreou com um gol e depois fez uma assistência. Então também tá jogando muita bola. E o mais interessante é que a gente vai ter a escalação do Grêmio, tá? Então, no meu time, por enquanto, eu vou escalar o Scarpa, que eu acho que é difícil deixar de fora. O Scarpa tem gerado muita média básica. O Cuiabá é um time que cede muito ponto para meia, tá? É um time que tem tomado muitos gols, então eu acho difícil deixar o Scarpa de fora. Mas esse time, para tirar pontos, eu vou deixar de fora tanto o Arrascaeta como o Matheus Pereira. São peças ruins? Não são peças ruins, são peças boas, tá? Arrascaeta rei do cartão, Matheus Pereira é um dos principais 10 do país, mas eu acho que tem peças que são interessantes, que são um pouco mais ousadas. E no meu time, eu vou escalar o Vidia Sante, e vamos ver se ele vai para o jogo, senão a gente troca pelo Monsalve, e vou escalar aqui o Zapelli do Atlético Paranaense, tá? E a gente teria outras opções ainda. Teria, por exemplo, De La Cruz seria uma opção interessante. Lucas Moura, jogo grande. Eu falei do Rafael Veiga também, o São Paulo seria bastante ponto, tá? O Garro seria uma opção interessante. Eu acho o Garro mais fora da curva, mas Pochettino muito forte. Monsalve também bastante interessante para rodada, tá? Teria também aqui o Bruno Henrique do Internacional, entre os times do Atlético Goianiense. Até o Lincoln pode ser uma opção interessante. O Payet, o Adson, tá? Pikachu, enfim. Muita peça boa nessa rodada, tá? Mas por enquanto eu vou fechar meu meio de campo assim, com Scarpa, unanimidade aí para rodada, muito difícil deixar de fora, Zapelli e Vidia Sante, mais na ousadia, peças que tem potencial de pontuação e que não estão muito visados, tá? E aí, pessoal, antes de falar do ataque, de mostrar que de falar da tabelinha de atacantes, quero trazer para vocês aqui os atletas favoritos, tá? Que são os atletas que eu acho que são mais interessantes para vocês escalarem, tá? Vocês vão ver que eu não trouxe o Pedro aqui, tá? Porque, enfim, ele estava machucado, ele acabou sendo notícia que ele estava machucado. Eu não trouxe ele aqui, tá? Eu trouxe 4 caras que são interessantes para vocês, que são peças mais ousadas. Então, por exemplo, aqui eu não trouxe o Paulinho, que é uma peça muito tranquila de vocês escalarem, né? É muito fácil você pensar, vou escalar o Paulinho. Então, trouxe aqui, por exemplo, o Mastriani, o Elinho, o Ener Valencia e o Bright White,
são peças para vocês variarem ali, por exemplo. Agora o Pedro tá fora, mas, por exemplo, para trocar o Pedro e o Veguete, escalar 2 desses daqui. Ou até, nessa rodada, vocês vão ver o time que eu vou escalar aqui, não vou dar spoiler, tá? Vou mostrar aqui, primeiro, nossa tabelinha de atacantes, então, conforme eu tava prometendo para vocês, tabela de atacantes na área, tá? Pronto, vamos lá. Opa, deixa eu resolver aqui, tá? Deu um bug aqui, mas vamos lá. Tabela de atacantes na área para vocês. Dessa vez eu estou trazendo aqui no Excel, tá? Porque eu quero explicar para vocês como é que funciona essa tabelinha. Então, para quem não conhece, a gente traz aqui nessa tabela o jogador, o clube, o preço dele, a média dele, tá? Média dele no mando de campo, então se ele vai jogar comandante, como visitante, como é que ele tem ido. A média básica que ele tem conquistado nesse mando de campo, então às vezes é um atacante que faz muito gols, mas não gera muito ponto de média básica. A média que o adversário cede, tá? A probabilidade dele de participar de gol, então é um algoritmo que a gente gera com mapa de calor do jogador, um monte de estatísticas interessantes para auxiliar vocês a escolherem, tá? E o mínimo dele para valorizar. Então vamos supor, por exemplo, que eu quero focar em jogadores que tenham uma probabilidade de participar de gol alta, tá? Quero escalar os jogadores que mais têm probabilidade de participar de gol na rodada. Então, o que tem mais probabilidade é o Paulinho, realmente, tá? É um cara que vai jogar um adversário que toma muitos gols, que cede muita finalização, é um cara que tem conquistado muito ponto, artilheiro do Galo, então, por isso que ele é o cara que tem mais probabilidade de participar de gol. O segundo jogador com mais probabilidade de participar de gol é o Deivinho, tá? Então, para quem não sabe aí, Deivinho é o segundo jogador com mais probabilidade de participar de gol. Como eu falei para vocês, o Cuiabá tá muito mal e o Galo tem um ataque muito forte. Então, o Deivinho pode ser uma baita aposta. Então, quem quiser dobrar, Paulinho, Daverson e o Mastriani, que é a terceira melhor probabilidade de participar de gol. Então, como eu falei para vocês, não vai ficar de fora do meu time. É um cara que cheira gol e o time do Juventude toma muitos gols. Então, por que eu não vou escalar um cara que é artilheiro e vai enfrentar o time que mais toma gol fora de casa? Né? Então, esse é um jogador que tem mais probabilidade de participar de gol, tá? Depois seria o Pedro, mas ele tá fora. Depois viria o Elinho, tá? Então, Elinho, para quem não quiser dobrar o Galo, por exemplo, Paulinho, Mastriani e Elinho. Baita opção para rodada. Vocês veem aqui que o Veguete e o Bright White, por exemplo, estão mais aqui para baixo, tá? Então, aí vai da sua opção. Ah, não, Eduardo, eu quero focar mais nos jogadores que tem uma média melhor quando ele joga naquele mando de campo. O Davidson e o Bright White ainda não tem média jogando como mandante, né? Vai ser o primeiro jogo deles. O outro seria o Luiz Henrique, então, por exemplo. Tô focando num jogador que gera muita média básica, que tem média boa. É um ponto muito difícil, mas o Luiz Henrique tá voando baixo. Outro cara que aparece aqui, o Elinho, tá? Uma média em casa muito, muito forte. Me agrada bastante aí pra rodada. Luiz Fernando, o Estevão aqui voltando. São peças interessantes. Ah, não, quero um jogador que o adversário vai ceder muito ponto, tá? Então, você pode filtrar aqui pelos jogadores que mais cedem pontos, tá? Então, o time que mais cede pontos para atacante é o time do Atlético Goianiense, ó, 5,74 pontos cedidos nos últimos jogos como mandante. Você pode pensar no Ener Valencia se for pro jogo. Tem o Bright White. O Bright White realmente aparece aqui pensando nessa questão aí de que o time do Bahia tem cedido muito pontos para atacante. Aliás, o Monsalve pode ser uma opção interessante, porque ele joga como ponta ali, tá? Pode ser uma peça interessante. De novo aparece o Luiz Henrique e o Elinho aqui. Então vocês estão vendo que o Elinho apareceu em várias estatísticas aí, pode ser um cara interessante para vocês escalarem, tá? Quero ver os jogadores que têm mais média básica, por exemplo. Tem o Veguete, Luiz Henrique, Estevão, Luiz Fernando, tudo mais. Os jogadores têm mais média aqui, por exemplo, tem o Bright White, aí aparece o Pedro, aparece o Elinho de novo. Então, vocês podem ir olhando quais estatísticas mais vocês querem olhar, tá? Aqui tem vários nomes. Essa tabela é muito importante que eu mando para os sócios. Lá eles conseguem filtrar para ver os atacantes, tem tabela de meia, tem tabela de laterais, zagueiros, tudo mais, tá? Então é bem interessante para ajudar. Eu mando um áudio também explicando mais coisa para eles lá, tá? Enfim, pessoal, dada essa tabela aqui, tá? Deixa eu ter tirado os prováveis porque não estava aparecendo o Davis, tá? Então, no meu time, que é mais ousado, tá? Eu estou bem ousado nessa rodada. Meu time irá com Deivinho, Mastriani e Elinho, tá? Eu não vou colocar o Paulinho aqui nesse time, tá? Mas, claro, quem quisesse mais na segurança, claro, de novo, esse é um time muito ousado, tá? Para quem tá liderando as ligas, não vá com esse time. Esses 3 jogadores estão fora dos mais escalados aqui e são mais ousados. Mas quem quisesse mais seguro, Paulinho, Mastriani e Elinho seria bom. Paulinho, Mastriani e Bright White tem um ataque mais seguro aí para a rodada, tá? Finalmente o técnico, pessoal, como vocês veem aqui, acho que o time mais favorito é realmente o time do Atlético Mineiro, tá? Então eu vou no meu time aqui com o Milito, tá? Mas o Varini também, do Atlético Paranaense, também seria. Aliás, eu acho que é até melhor ir com o Varini, tá? Mas não triplicar aqui o Galo, né? Vamos com o Varini aqui, acho que pode ser uma opção mais interessante para não triplicar esse time do Atlético Mineiro, tá? E é isso, pessoal. Por enquanto, nosso time está escalado assim. Nosso capitão para a rodada será, por enquanto, o Mastriani, tá? E falei para vocês, tá com cheirinho de gol do Mastriani nessa rodada, jogando muita bola, tá? É um artilheiraço, craque de bola. E o time do Juventude, que é o time que mais toma gol, então tô confiante de botar a faixa de capitão nele, tá? Quem quiser ser um capitão mais seguro, o Paulinho, se você escalar, seria um capitão mais seguro para a rodada.
próprio Davidson pode ser um capitão interessante, o Elinho pode ser um capitão mais interessante, tá? Mas, claro, o capitão mais escalado disparadaço é o Paulinho, tá? É o mais seguro disparado mesmo, tá? Mas é isso, time escalado, deixa eu escalar com vocês aqui o banco de reservas, tá? Não se esqueçam de deixar o like, é muito importante, de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, tá? Então, escalando o banco de reservas, nessa rodada eu não vou fazer um anti-negativo, fiquei preocupado na última rodada. Meu goleiro reserva aqui vai ser o Léo Link, né? Goleiro interessante aí pra rodada. Lateral já escalei o Claudinho. Zagueiro reserva pro Kaique Rocha. A gente pode falar. Aliás, o Bruno Fux, eu nem comentei sobre ele, tá? Ele é um cara interessante para vocês colocarem no lugar do Júnior Alonso, tá? Então vamos colocar aqui o Bruno Fux, tá? É um zagueiro que tem gerado muita média básica nos últimos jogos, me agrada bastante também. Vamos ver aqui, meio de campo reserva. Esse meio de campo tá mais difícil, né? Porque a gente acabou escalando ali o Zapelli. Mas tem o Payet, que é interessante, tem o Pikachu, que é interessante, né? PP também é um cara legal para rodada. Vamos escalar o Payet, time do Criciúma é o segundo time, o time que mais sai de ponto quando joga como mandante, né? Então, Payet pode ser uma peça interessante para a rodada. E atacante reserva, a gente pode trazer o Coelho, né? Caso o Mastrino não joga. Aqui tá mais complicado. Com o Elias. Com o Elias pode ser um baita reserva aqui para a rodada, tá? Então, time escalado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E aí, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram para mandar suas dúvidas. Mandem aqui nos comentários também, tá? É isso. Até a próxima. Falou!